Para mim, escrever sempre foi um pouco como rezar, mesmo quando não estava escrevendo uma oração, coisa que fazia com bastante frequência. A gente sente como se estivesse com alguém. Sinto que estou com você agora, seja lá o que isso possa significar, considerando-se que você não passa de um menininho. E quando crescer, talvez ache que essas cartas não têm o menor interesse. Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre Gilead, de Marilynne Robinson, esse livro que foi lançado originalmente em 2004 e que ganhou o Pulitzer em 2005. Aqui no Brasil ele saiu publicado pela editora Nova Fronteira e está esgotadíssimo. Nova Fronteira, por favor, edite esse livro ou alguma outra editora, porque ele é muito bom. E esse é mais um vídeo para o nosso projeto Ferrante Indica. Esse é um dos livros que a Ferrante indicou na lista do Bookshop.org. Eu, depois de ler esse livro, já quero muito ler as outras coisas da Marilynne Robinson, até porque esse livro é parte de uma trilogia. Ele é o primeiro livro da trilogia. Gilead é uma espécie de memória, é uma longa carta que um pastor presbiteriano escreve para o seu filho, porque ele é um senhor já com mais de 70 anos e o seu filho é uma criancinha de 6 anos. Esse pastor, que se chama John Ames e é do Iowa, está no momento da narrativa casado no seu segundo relacionamento, então esse filho é uma espécie de temporão para ele, e ele percebe que vai perder muito da vida do filho, que ele não vai conseguir transmitir conhecimento para o filho, que ele não vai conseguir acompanhar as fases da vida do filho, e isso causa uma tristeza e uma melancolia grande neles. O livro ele tem muito assim de doçura e de melancolia, de uma certa nostalgia também. O John Ames vai falando da sua família, ele tenta passar para esse filho muito da sua história pessoal e familiar. Então ele vai contando do seu avô, vai contando do seu pai, e a gente descobre que o John Ames faz parte de uma família abolicionista do Iowa. E que ele ficou muito marcado pelas histórias envolvendo esse avô, pelas experiências com esse avô e pelas experiências com seu pai. Havia um conflito entre o seu pai e o seu avô, porque o seu avô participou da luta armada, dos conflitos armados. Ele, apesar de ser um pastor, ele lutou, ele incitava no púlpito as pessoas, os fiéis, a lutarem contra a escravidão. E ele foi uma das pessoas bastante ativas da região para criar rotas de fuga e esconderijo para os escravos fugidos. O pai do John Ames, por sua vez, era um grande pacifista e ele achava que não era papel do presbítero se envolver no conflito armado. O John Ames vem dessa família de presbíteros, todos eles então são pastores, e ele vai passando um pouco dessa experiência nas cartas para o filho também, com essa perspectiva bastante marcada por uma visão religiosa. O John Ames vai, obviamente, citar a Bíblia em vários momentos, tanto para passar conhecimentos sobre a vida, quanto para falar de fatos que aconteceram na sua vida. Então, a Bíblia, algumas vezes, é uma referência moral, mas algumas vezes ela é metáfora, quase como uma referência literária para explicar coisas que aconteceram na sua vida. O John Ames está com um problema cardíaco e bastante frágil de saúde. Ele fica bastante preocupado de morrer de repente e perder o contato com esse mundo. Apesar de ele ser um homem de fé na vida eterna e de ele esperar bastante que ele vá para um lugar melhor e para ter uma vida e uma experiência muito melhores que as terrenas, ele é um homem muito marcado pela saudade do mundo, né? E uma das coisas que ele lega para o filho dele é esse alumbramento, esse encantamento com o mundo aqui, quase como algo tão estranho, né? Algo tão fascinante, tão incrível, de que ele vai sentir muita falta quando ele deixar o mundo, deixar essa vida. E ele tenta deixar para o filho dele o conselho de que o filho dele preste atenção nessas coisas e saiba valorizá-las também. Hoje de manhã fiquei tentando pensar sobre o paraíso, mas sem muito sucesso. Não sei por que cargas d'água deveria ter ideia do que seja o paraíso. Jamais teria imaginado esse mundo se não houvesse passado quase 8 décadas circulando por ele. Fala-se de como o mundo parece maravilhoso aos olhos das crianças, e é verdade. Mas as crianças acham que vão crescer e entender o mundo, e sei muito bem que este não é o meu caso. Nem que tivéssemos 10 vidas. Isso é algo que vai ficando mais claro para mim a cada dia que passa. Toda manhã sou como Adão acordando no Éden, espantado com a esperteza das minhas mãos e com o esplendor que penetra na minha mente através dos meus olhos. Mãos velhas, olhos velhos, mente velha. No geral, um Adão bem significante, mas mesmo assim é simplesmente notável.
O romance tem um ritmo assim um pouco mais lento, é um livro muito contemplativo e reflexivo. Não é um livro focado em grandes ações, embora as coisas que a gente vai descobrindo aqui, as tensões familiares e das relações interpessoais do John, envolvam algumas crises, mas em geral é um livro mais lento, mais contemplativo e que tem vários momentos muito poéticos e muito bonitos. Esse é um livro que tem muita ternura e uma visão, um encantamento com o mundo que me agradou muito, assim. Eu acho que esse livro toca em coisas que são muito importantes para mim, que é essa coisa de prestar atenção em quem se ama, né? E de amar como ver o outro, né? Como prestar atenção ao outro. E eu separei uma passagem que eu gosto muito, que é uma passagem em que o John tá olhando, ele tá escrevendo, né? E tá olhando para sua esposa e pro seu filho. E ele vê assim uma pequena cena doméstica que é muito encantadora. Vi uma bolha passar flutuando pela janela, grande, trêmula, começando a assumir aquele tom azul libélula que elas têm pouco antes de estourarem. Baixei então os olhos para o quintal e lá estavam vocês dois, soprando bolhas de sabão para cima da gata, fazendo uma tal cortina que o pobre animal estava enlouquecido, sem saber para que lado correr. Na verdade, ela só fazia pular no ar a nossa shampoo. Sempre tão bonachona. Algumas das bolhas voavam até os galhos das árvores, às vezes subindo mesmo mais alto que elas. Mas vocês dois estavam tão concentrados na gata que nem percebiam as consequências celestiais dos seus esforços terrenos. E elas eram maravilhosas. A sua mãe com aquele vestido azul e você de camisa vermelha, ambos ajoelhados no chão, tendo shampoo ao lado e aquele fulgor das bolhas de sabão que iam subindo e muitas risadas. Ah, essa vida, esse mundo. Além da linguagem poética, o John Ames cita alguns poetas. A gente vai percebendo que ele é leitor de poesia, ele cita o John Donne em vários momentos, o Ralph Emerson e vários outros. E em alguns momentos as suas reflexões soam um bocado poéticas, como a próxima que eu vou ler. A lua está belíssima sobre essa luminosidade cálida do anoitecer. Assim como a chama de uma vela fica linda à luz da manhã. Luz dentro da luz. Parece até uma metáfora para algo. Tanta coisa pode ser. Ralph Waldo Emerson é fantástico nisso. Parece-me uma metáfora para a alma humana. A luz singular em meio à grande luz geral da existência. Ou parece poesia dentro da linguagem. Talvez sabedoria na experiência. Ou casamento dentro da amizade e do amor. Como pastor, o John Ames tem muito interesse nas coisas teológicas. Para mim, que tem um grande interesse em questões religiosas, o livro assim foi um deleite. O livro é muito bem escrito a despeito disso, eu acho que ele vale a pena ser lido, independente das questões religiosas. Mas para mim, que tem interesse, o livro foi muito interessante, porque o John Ames ele traz várias discussões teológicas, reflexões teológicas que ele tem sozinho, reflexões teológicas que ele faz com outras pessoas, sobre alguns assuntos que dentro da doutrina cristã, em suas diversas vertentes, são uns assuntos bastante espinhosos, como a questão da predestinação, por exemplo, ou questões envolvendo o sacramento, como o batismo. Eu separei algumas passagens aqui para ler e eu vou começar com uma leitura que ele faz do Feuerbach. O John Ames teve um irmão, era o irmão mais velho, era um irmão sobre quem a família esperava muito dele. Esse irmão foi mandado para a Alemanha para estudar e ele volta completamente ateu. E esse irmão vai oferecendo outras leituras para o John, que acabam não fazendo com que o John abandone a fé, mas o John tem um interesse nessas discussões. E ele vai fazer uma discussão sobre a possibilidade da existência ou não de Deus e da qualidade da realidade do mundo a partir de uma leitura crítica que ele faz do Feuerbach. O Feuerbach, para quem não sabe, foi um filósofo alemão associado ao ateísmo humanista e foi uma grande influência para o Karl Marx. A estranheza da frase acreditar em Deus me lembra aquele primeiro capítulo de Feuerbach que trata exatamente da inépcia da língua e não da religião. Feuerbach não imagina a possibilidade de uma existência além desta, terrena, ou seja, uma realidade que abarque esta aqui, mas que não se limite a ela. Assim como, por exemplo, o mundo abarca e ultrapassa o entendimento que Shampoo é a gatinha deles, possa ter dele. Shampoo poderia perfeitamente ser vítima do conflito ideológico, juntamente com todos nós, se as coisas ficassem fora de controle. De certo, faria alguma avaliação felina da situação, que não teria nada a ver com a ditadura do proletariado ou com o projeto Manhattan. A inadequação dos seus conceitos não teria nada a ver com a realidade da situação. Um pouco mais adiante ele diz assim:
Basta pensarmos como uma coisa que chamamos pedra é distinta da coisa que chamamos sonho. Os graus de dessemelhança no seio da realidade que conhecemos são muito extremos. E o que eu quero sugerir é uma dessemelhança muito mais absoluta, com a qual existimos, embora as nossas circunstâncias humanas criem em nós uma noção radicalmente limitada e peculiar do que seja a existência. Esse paralelo que ele cria é muito interessante, né, trazendo a Agatha, porque basicamente o que ele está dizendo é o seguinte: os seres do mundo são muito diferentes, e para os animados a percepção da realidade é muito limitada. Do mesmo modo que um gato não consegue entender a realidade tal qual ela é para os humanos, quem garante que os humanos são capazes de entender a realidade tal qual ela é para o divino, para Deus? Né? Então, a crítica dele, na verdade, é que quem acredita em Deus não acha que Deus seja algo comparável ao ser humano, que a inteligência de Deus ombreia com a dos homens, que a inteligência de Deus seria algo que a gente não consegue captar, apreender, porque a gente não tem recursos físicos, materiais, intelectuais, do mesmo modo que um gato não tem para entender a nossa realidade, os nossos conceitos. Esse tipo de argumentação teológica eu acho muito interessante. Eu acho que uma das coisas fantásticas desse livro é como a Marilynne Robinson traz essas reflexões e insere elas no romance, nessas cartas que estão muito associadas às visões particulares desse personagem em especial. As discussões teológicas, elas partem, em geral, de raciocínios lógicos, né? Existem várias tradições em torno da existência ou não de Deus, inclusive elas são famosamente conhecidas como as provas da existência de Deus ou as provas da inexistência de Deus, e existem várias. Mas só para dar um exemplo de um texto teológico que tenta provar a existência de Deus na perspectiva cristã através de argumentos lógicos, um livro muito interessante é o livro do C.S. Lewis. Né? Então, assim, eu não estou indicando esse livro para convencer ninguém da existência ou da inexistência. É só um exemplo para quem se interessa pelo assunto, né? Do Lewis, que foi ateu muito tempo e depois se converteu. Eu também acho fascinante essa ideia, né? Porque é um cara que ele era totalmente, assim, ateu militante, praticamente, e depois ele se converte. E ele escreve essa exposição muito bem escrita, porque o Lewis escreve muito bem, né? Tentando provar por que ele acredita que Deus existe. E fazendo várias analogias, né, usando seu talento como escritor para fazer várias analogias para tornar os conceitos filosóficos palatáveis. O nome do livro é Cristianismo Puro e Simples, caso interesse. Mas o fato de que a Marilynne Robinson consegue encaixar essas reflexões aqui no livro e fazendo com que elas se relacionem com a pessoa que John Ames é e as inquietações que ele tem, assim, é muito bom, é muito fluido, é muito bem encaixado. Assim, é realmente algo impressionante o que ela consegue fazer. Em alguns momentos o livro teve um quê de confissões pra mim também, assim. Eu vejo que muita gente compara esse livro com um outro que eu não li ainda, que é o Diário de um Pároco de Aldeia. Mas esse livro me lembrou um pouco Confissões, do Santo Agostinho, um livro escrito em primeira pessoa e tudo mais. Tudo bem que o Agostinho direciona o livro dele pra Deus, esse aqui é direcionado pro filho, mas ele tem um pouco dessa coisa de exame de consciência, sabe? De memória, de exame de consciência, porque o John Ames vai falar dos seus problemas também, né? Esse também é um livro de um homem falando sobre seus preconceitos, suas limitações, a dificuldade que ele tem em seguir determinados mandamentos, em perdoar determinadas pessoas, né? O John Ames tem alguns conflitos envolvendo culpa, com uma família muito próxima a ele, que é a família dos Button. O chefe de família dos Button é também um pastor, que é um grande amigo dele, e ele tem, assim, um drama envolvendo um dos filhos dos Button, um drama que envolve culpa e um drama que envolve ressentimento, e o John Ames vai gradativamente trazendo essas questões para o texto. Também vai trazendo um pouco da sua faceta mais humana. E uma coisa que novamente me impressionou muito nesse romance é como a Marilynne Robinson consegue tornar verossímil esse personagem, né? É um livro muito focado em homens, né? Um homem falando do seu pai, falando do seu avô, escrevendo do seu filho. Não que ele não vai falar das mulheres, ele fala bastante da sua mãe e da sua esposa, mas você vê que ele é muito impactado nessa relação com homens. E de um homem que é profundamente religioso. A gente vê que a Marilynne Robinson entende desses assuntos, ela entende de teologia e de filosofia. Em vários momentos esses assuntos vão estar voltando aqui, e de poesia também. A erudição do John Ames é muito verossímil, as associações que ele faz são muito boas, as discussões, a crítica que ele faz, inclusive trazendo Feuerbach, né, alguém que não é exatamente uma referência religiosa. Então, assim, eu tive aqui a impressão que eu tive quando eu li Memórias de Adriano, né? A capacidade que Marguerite Yourcenar teve de se apagar para criar esse imperador romano é muito parecida com a capacidade que Marilynne Robinson teve de se apagar para criar esse pastor septuagenário cristão, calvinista,
da década de 50 nos Estados Unidos. Eu vou ler uma passagem onde o John fala dessa dificuldade de seguir à risca todos os preceitos cristãos. Sempre que nos confrontamos com uma pessoa, sempre que temos de lidar com quem quer que seja, é como se algo estivesse sendo pedido de nós. Então devemos pensar, o que o Senhor está pedindo de mim nesse momento, nessa situação? Se depararmos com insultos ou com antagonismo, o nosso primeiro impulso é reagir da mesma forma. Mas se pensarmos, por assim dizer, trata-se de um emissário enviado pelo Senhor e vai me beneficiar de algum modo, antes de mais nada é uma oportunidade para eu demonstrar a minha fidelidade, uma chance de mostrar que em algum nível, por menor que seja, participo efetivamente da graça que me salvou. Estaremos livres para agir de maneira diferente daquela que as circunstâncias parecem ditar. Estaremos livres para agir guiados pela nossa própria luz. Ao mesmo tempo, somos libertados do impulso de odiar ou de ter ressentimento por essa outra pessoa. De certo que ela riria da ideia de ter sido mandada pelo Senhor para o nosso bem e para o seu também. Mas aí está a perfeição do disfarce, a ignorância do próprio emissário. O que me fez lembrar desse precioso ensinamento foi a minha absoluta incapacidade de viver de acordo com ele nos últimos tempos. Calvino diz, em algum lugar, que cada um de nós é um ator no palco, e Deus o nosso público. Sempre me interessei por essa metáfora, pois ela faz de nós os artistas das nossas próprias atitudes. E a reação de Deus pode ser pensada mais como uma crítica estética do que moral, no sentido comum do termo. Qual é o nosso grau de compreensão do nosso papel? Até que ponto nos sentimos seguros em nossa interpretação? Suponho que o Deus de Calvino fosse um francês, assim como o meu é um sujeito do meio oeste, originário da Nova Inglaterra. Bem, todos nós buscamos alguma luz para lidar com esses grandes temas da melhor maneira possível. Mas gosto realmente dessa imagem de Calvino, porque ela sugere como Deus deve se deleitar conosco. Acho que pensamos muito pouco a esse respeito. Seria um meio de entendermos coisas essenciais, já que, presumivelmente, o mundo existe para o deleite de Deus. Não em um sentido corriqueiro, é claro, mas do mesmo jeito que nos deleitamos com o ser de um filho, mesmo quando ele é, sob todos os aspectos, um espinho no nosso coração. Então a gente vê aí a dificuldade confessada do próprio Ames em seguir certos preceitos, né, em encarar um desafio, uma pessoa complicada, difícil, desafiadora, como uma ótima oportunidade de perdoar. E é interessante porque em várias outras questões sacramentais ou doutrinais, o Ames tem umas visões particulares. A gente vai vendo ele expondo que tem certos assuntos que ele diz que, né, não consegue responder e outras que ele tem visões peculiares do que seria, como, por exemplo, o que ele acha que seria o paraíso, por exemplo. O John Ames tem um olhar tão fascinado com o seu filho, com a sua família, com a sua cidade, com o mundo, e ele narra isso de formas tão bonitas, tão delicadas e poéticas, que em vários momentos eu senti assim, a sensação de que eu queria morar dentro do livro, né? Essa coisa do exercício da atenção, isso foi uma coisa que ficou muito marcada para mim, que é algo que parece que cada vez mais a gente perde no mundo de hoje com as tecnologias com as quais a gente lida. A nossa atenção é cada vez mais fragmentada, nós somos pessoas cada vez mais ansiosas e parece que a gente presta cada vez menos atenção no momento presente. E esse livro é todo um exercício de atenção no momento presente, sabe? É pensar, contemplação e atenção. E eu acho que isso me tocou porque são coisas importantes para mim, sabe? São reflexões que eu faço muito. Atenção nas pessoas com quem eu convivo, na vida que eu levo e a capacidade de refletir sobre o que está acontecendo. Não apenas passar o tempo inteiro reagindo às coisas, mas refletir sobre as coisas, fazer planos, ter consciência sobre as próprias escolhas, sobre a própria ação no mundo. E eu acho que o livro me agradou muito por isso, porque ele é um longo exercício de atenção e contemplação, e o amor se manifesta aqui assim, como amor e contemplação desse pai que está prestes a morrer, e que está muito preocupado com como a família dele vai ficar sem ele, se eles vão ficar bem, se o filho dele vai crescer bem sem ele, e como ele deseja as melhores coisas para esse filho, as melhores experiências, que esse filho tenha o mesmo fascínio com o mundo que ele tem. E então, assim, eu marquei o livro inteiro
eu queria escrever os textos do livro, às vezes, na parede da casa, assim, porque eu fiquei muito encantada com esse texto. Eu vou ler mais uma passagem sobre a memória, que eu achei muito bonita e que, novamente, né, eu falei que o livro me lembrava um pouco do Agostinho, né, Agostinho que tem também uma longa passagem sobre memória no seu As Confissões. Adoraria poder deixar para você algumas das minhas imagens mentais, porque são tão belas que detesto pensar que vão se extinguir junto comigo. Bem, mas essa vida tem os seus próprios encantos morais, e a memória também não é exatamente mortal em sua natureza. Pensando bem, é estranho ser capaz de voltar a um momento quando sequer podemos dizer que ele tenha sido real, mesmo na sua fugacidade. Um momento é uma coisa tão frágil que a sua permanência representa a mais generosa das concessões. Bom, conforme o livro vai se encaminhando para o final, a gente vai entendendo um pouco do que mais incomoda o John Ames, né? Ele vai ter que se confrontar com uma questão que testa a sua, não a sua fé, talvez, mas acho que a sua prática de homem cristão. E como ele está perto do fim da vida, ele vai precisar resolver. É um problema que ele vai precisar resolver. Então, apesar de ser um livro todo narrado em primeira pessoa, contemplativo, reflexivo, a gente vai ver esse momento de tensão, momentos em que John vai ser testado no debate filosófico, em que John vai ter que tomar uma posição, ele vai ter que decidir o que fazer em relação a uma pessoa determinada no texto. Então, assim, o livro também vai trazendo um pouco da angústia desse homem, né, que começa se apresentando, assim, muito nostálgico e melancólico, e que a gente vai ficando mais angustiado pro fim do livro. Mas assim, o livro é lindíssimo, eu amei o modo como ele foi escrito, eu já quero ler as continuações, que não são fáceis de achar, tanto quanto esse. Para quem lê em inglês, os livros estão disponíveis em e-book, sim, tá? Dá para encontrar. Eu olhei essa semana, o Gilead estava, acho que R$37. Esse é um livro dificílimo para achar a versão física. O livro seguinte, que é algo como Em Casa ou Para Casa, alguma coisa assim, ele não é tão difícil, ele tem no sebo e não é tão caro. E o terceiro, que se chama Laila, que é sobre... é o nome da esposa do John Ames, então não sei se é uma narrativa que ela vai fazer. Mas o Laila é um livro que foi indicado para alguns prêmios também, não tenho certeza se ganhou. Pelo que eu pesquisei também é um livro bastante difícil de encontrar, é uma pena, porque eu gostei muito da escrita da Marilyn, eu fiquei realmente muito impressionada com como ela consegue dar voz e corpo para esse homem tão específico. Mas fica aí, se você esbarrar por esse livro no sebo, como eu, que comprei a R$10 numa feira de rua, compre, vale muito a pena, assim, é uma recomendação que eu faço com força. Se você lê em inglês o e-book, é um livro que eu achei muito bonito e foi até bom, assim, como contraponto das coisas que eu vinha lendo, né? Eu li recentemente o Amada, o Temporada de Furacões, que são livros super brutais, e esse livro aqui não, ele é um livro mais reflexivo, contemplativo, poético, né? Foi aquele livro onde eu realmente queria montar uma rede e ficar lá dentro dele, assim, sabe? Contemplando com John Ames. Então é isso, gente. Muito obrigada pela companhia. Muito obrigada aos apoiadores e membros por apoiar o meu trabalho. Beijos e até a próxima. Tchau.